Vamos chamar o Américo Martins, daqui a pouquinho a Priscila Yazbek também se junta ao time do Bastidores CNN. Tudo bem, Américo? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Queria te ouvir um pouco de como o assunto tem repercutido no mundo. Quais são hoje as preocupações de outros países que aguardam como espectadores para entender o avanço ou não dessa guerra depois dos ataques dos Estados Unidos, sob a expectativa também, sob muita atenção, aliás, da resposta do Irã. Olá, Tainá, muito boa tarde para você, para o Uribe, todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. O mundo está prestando atenção muito de perto em tudo o que acontece lá no Oriente Médio, em especial na possível reação do Irã. E a gente vê o mundo acompanhando isso basicamente naquela divisão mais ou menos tradicional dos aliados dos Estados Unidos justificando os ataques americanos, dizendo que não houve nada ilegal neles, muita gente dizendo isso, e também dizendo que era necessário agir para que os iranianos não tivessem uma bomba nuclear. Então aqui eu falo, por exemplo, do regime, do governo aqui do Reino Unido, Alemanha, vários países mais próximos dos Estados Unidos. Outros países que são mais próximos do Irã e que têm uma relação mais conturbada ou são rivais de Washington têm uma posição diferente. Estou falando, por exemplo, da Rússia, da China, vários países que condenaram os ataques americanos, dizendo que não havia justificativa para eles, que os iranianos não atacaram nenhum interesse americano e que, portanto, foram ataques ilegais, não tinham, inclusive, respaldo da comunidade internacional e especialmente da ONU ou do seu Conselho de Segurança. Então o mundo meio que vê esses ataques, esse conflito todo sob essa ótica de quais são os países mais aliados de um lado ou do outro. Mas todos, neste momento, estão tentando acompanhar como o Irã vai responder a isso, porque a forma como o Irã responder vai determinar os próximos capítulos desse conflito. E existem alguns caminhos para o Irã, sendo que nenhum deles é um caminho fácil. O Irã pode ceder às pressões dos americanos e dos israelenses, por exemplo, e negociar diplomaticamente o fim do seu projeto nuclear. Só que isso ia ser entendido como uma capitulação de Irã, uma rendição dos iranianos aos americanos e aos israelenses, o que enfraqueceria muito o regime iraniano externamente, mas principalmente internamente. Externamente porque acabaria com a credibilidade dos ayatollahs que construíram toda aí a sua política externa durante décadas em cima de ameaças contra Israel e contra os Estados Unidos. E no momento em que eles são atacados, eles recuariam e iriam negociar internamente, porque existe uma dissidência no Irã. O governo não é popular, especialmente pela forma como interpreta de uma forma muito radical o Islã e como reprime uma boa parte da população, em especial as mulheres, e muita gente ali sentiria que esse também é um momento de fraqueza do Irã e, portanto, seria um momento para agir, para tentar derrubar o regime. Por outro lado, se o Irã resolve atacar interesses militares americanos na região, por exemplo, ou embaixadas, ou empresas americanas no Oriente Médio, vai acabar provocando ainda mais os americanos que prometem bombardear ainda mais o território iraniano. O presidente Donald Trump deixou isso muito claro, que os próximos ataques seriam mais fáceis e mais destrutivos, que neste momento ele ficou apenas nas instalações nucleares do Irã, mas que poderia expandir muito tudo isso. E claro, mais ataques significariam muito mais dor, muito mais destruição e também o possível fim do regime dos ayatollahs, pelos mesmos motivos, porque não é exatamente um regime popular internamente e porque mais bombardeios iriam, inclusive, enfraquecer ainda mais o regime. Israel hoje, inclusive, através do seu ministro da Defesa, o Israel Katz, disse que os militares israelenses, as forças de defesa de Israel, vão atacar muitos outros alvos, não apenas alvos militares. E, portanto, atacaram essa prisão, a prisão de Evin, por exemplo, e prometem atacar outros alvos políticos. Qual é o objetivo disso, Tainá e Uribe? Isso está ficando cada vez mais claro pelas ações israelenses, ainda mais do que pelas palavras. O objetivo é, sim, uma mudança de regime no Irã. Israel não esconde isso, não oficializa isso, mas o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já
mencionou isso en passant e vem defendendo o fim do regime dos ayatollahs há décadas. Agora, com o apoio americano, Israel vai aumentar a pressão. Por isso que a gente tem visto ainda mais ataques. Então não tem nenhuma boa escolha, nenhuma boa opção neste momento para o regime iraniano. Tem uma terceira, tentar ganhar tempo, criticar na base da retórica Estados Unidos e Israel e não fazer muita coisa. Mas isso também não vai ser fácil, porque Israel vai aumentar ainda mais a pressão.